Se Jesus é Deus, por que ele passava noites inteiras de joelhos falando com Deus? Esse questionamento perturba, fascina e, ao mesmo tempo, revela um caminho de fé que muitos de nós ainda não percorremos. Em apenas 3 segundos, essa dúvida tem o poder de inquietar o coração mais endurecido e despertar a curiosidade até do cético mais convicto. Hoje, vamos nos aventurar por essa pergunta, cruzando histórias, textos antigos e a própria vida de Jesus, para descobrir por que o Deus encarnado dobrava seus joelhos e sussurrava ao Pai. Para compreender por que Jesus, sendo Deus, orava ao Pai, precisamos começar antes do começo, além da manjedoura de Belém, antes das estrelas serem penduradas no céu. As Escrituras afirmam que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo eterno que chamamos de Filho não surgiu num ponto isolado da história. Ele existe desde sempre, partilhando glória, amor e perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo. O mistério da Trindade. 3 pessoas, um só Deus, não é uma matemática celestial difícil. É a descrição de um relacionamento eterno de amor e entrega. O Evangelho de João registra um momento em que Jesus, já em carne, faz uma oração que revela essa realidade. Agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Essa frase não é poesia. É o eco de uma conversa que começou na eternidade. Portanto, quando Jesus nasceu em Belém, ele não começou a existir. Ele simplesmente entrou no tempo e no espaço. A encarnação foi a passagem da eternidade para a história, da glória invisível para o ser humano que come, dorme, cansa e se alegra. Antes da encarnação, a comunicação entre o Pai e o Filho não era silêncio. Pelo contrário, era uma dança divina, de honra mútua, glória compartilhada e amor perfeito. O Filho recebia e refletia a glória do Pai. Em João 17, Jesus fala disso abertamente. Ele não veio ao mundo desconectado dessa comunhão. Ele trouxe para dentro da carne aquilo que já experimentava no céu. A oração, nesse contexto, não surge como um recurso para um ser fragilizado, mas como a expressão de um vínculo eterno. A Trindade nos ensina que há distinção de pessoas e, ao mesmo tempo, unidade de essência. Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses. São um único Deus em 3 pessoas distintas que se relacionam em amor. O Pai envia, o Filho responde, o Pai ama, o Filho corresponde, o Espírito dá vida e sustenta. Por isso, quando Jesus ora ao Pai, ele não se inferioriza nem se contradiz. Ele vive plenamente essa relação de amor e obediência. A oração de Jesus não surge de carência, mas de reciprocidade. Kenosis. Um dos pontos centrais para entender por que Jesus ora está no conceito de kenosis, o esvaziamento descrito em Filipenses 2. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Esse esvaziamento não significa que Jesus deixou de ser Deus. Significa que ele escolheu não exercer plenamente seus atributos divinos de forma independente, enquanto viveu como ser humano. Ele assumiu a limitação da carne para nos representar de forma completa. Assim, quando vemos Jesus orar, não estamos diante de um Deus que finge. Estamos diante de um Deus que, ao tornar-se homem, decidiu depender. Dependência não é sinônimo de fraqueza. É a manifestação mais concreta de confiança e humildade. Para que fôssemos salvos, era necessário que Jesus vivesse como nós, experimentando todas as fragilidades humanas e ainda assim sem pecado. Hebreus 5:7 descreve Jesus, oferecendo nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao Pai, sendo ouvido por sua reverência. Ele orava porque escolheu depender,
sendo totalmente Deus e totalmente homem. Outra razão para Jesus orar está na natureza da sua relação com o Pai. O Evangelho de João registra várias ocasiões em que Jesus afirma que nada faz por si mesmo, mas sempre cumpre a vontade daquele que o enviou. Em João 5,19 ele diz: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus não agia como independente. Ele se colocava como filho submisso ao Pai. Essa submissão não era humilhação, mas alegria de agradar quem ele ama. O Crossway explica que Jesus chamava Deus de Pai, ou Abba, com uma intimidade inédita para seus ouvintes. Seus conterrâneos usavam títulos mais distantes para se referir a Deus, mas Jesus o chamava com a afeição de um filho pequeno que se debruça no colo do Pai. Ele orava porque desfrutava dessa comunhão. Ainda criança, no templo, ele disse a Maria e José que precisava cuidar dos negócios do Pai. Em sua vida adulta, retirava-se para orar não por obrigação religiosa, mas porque seu coração ansiava pela presença do Pai. Jesus não apenas orava por amor, ele orava por necessidade. Como qualquer ser humano, ele precisava de alimento, descanso e, principalmente, de comunhão para enfrentar as tentações e desafios do mundo. O escritor Mark Jones observa que Jesus possuía um corpo e alma humanos e que não utilizou seus atributos divinos para escapar das limitações da carne. Para vencer a tentação no deserto, ele não atualizou seu poder divino. Ele respondeu à serpente citando a Escritura e confiando no Pai. Suas orações revelam que ele se submetia à vontade do Pai pelo poder do Espírito Santo, não pela força de sua natureza divina. A Igreja sempre ensinou que Jesus era perfeito em sua divindade e em sua humanidade. Em sua humanidade, ele precisava orar. Ele orava para alinhar sua vontade com a vontade do Pai. Seu famoso pedido em Getsêmani, não seja como eu quero, mas como tu queres, mostra sua completa submissão a Deus, mesmo quando isso significava sofrer. Ele expressa ali a verdade mais profunda sobre a oração. Não é a conformação de Deus ao nosso querer, mas a conformação do nosso coração ao querer de Deus. Jesus ora porque nos dá exemplo e nos ensina. Ao longo dos evangelhos, Jesus não apenas ora, ele ensina sobre a oração. Em resposta ao pedido, Senhor, ensina-nos a orar, ele apresenta o Pai Nosso, uma oração que nos revela quem é Deus e qual deve ser nosso foco. Santificar o nome do Pai, esperar pelo seu reino, pedir seu suprimento diário, seu perdão e sua proteção. O amor de Jesus pelo Pai se traduz em ensino. Ele ensinava a oração não apenas com palavras, mas com hábitos. De madrugada, retirava-se para buscar Deus. Antes de grandes decisões, passava a noite em oração. Falava com o Pai em voz alta para que os discípulos o ouvissem e aprendessem que a oração é relacionamento e não ritual. Um artigo da The Gospel Coalition, escrito para crianças, explica de forma simples: Jesus orou porque precisava do Pai, porque gostava de conversar com Ele e porque queria nos ensinar. Ele orou antes de escolher os apóstolos. Lucas 6,12. Orou no Getsêmani com tamanha intensidade que suou sangue. Orou por seus discípulos e por todos os que ainda viriam a crer, intercedendo por nós, em João 17. Ele orou para nos mostrar que orar é algo natural na vida de quem ama Deus. Jesus não veio apenas para ensinar sobre oração. Ele veio para cumprir um propósito: morrer pelos pecados da humanidade e ressuscitar. Sua vida de oração estava em plena concordância com essa missão. No Evangelho de João, capítulo 17, temos o registro da oração sacerdotal. Ali, Jesus exalta o Pai, pede por si mesmo, pelos apóstolos e por todos os futuros crentes. A oração de João 17 demonstra a coigualdade de Jesus com o Pai.
Ele não ora como inferior suplicando a um superior, mas como o Filho que expressa os propósitos da Trindade. Esse capítulo revela Jesus como o intercessor, aquele que oferece ao Pai a vida dos seus seguidores. Em suas palavras, Jesus diz: Pai, aqueles que me deste quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17:24. Isso mostra que ele vê a oração como parte da execução de sua missão, conectar os seus ao Pai. Além disso, o ato de levantar os olhos ao céu para orar, mesmo às vésperas da crucificação, mostra que ele se dedicava à oração até o fim. Na cruz, ele orou por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele orou para entregar seu espírito ao Pai. A oração estava presente do início ao fim de sua vida terrena. Getsêmani. Se há um lugar onde a oração de Jesus revela sua humanidade e divindade ao mesmo tempo, esse lugar é Getsêmani. Naquele jardim, ao pé do Monte das Oliveiras, Jesus se ajoelhou com o coração pesado. Ele disse: Minha alma está profundamente triste até a morte. Então orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesse momento, Jesus demonstra que sua vontade humana podia sentir medo e angústia, mas sua submissão ao Pai prevalece. Ele repete a oração 3 vezes, suando gotas de sangue, sinal de profunda agonia. E, no entanto, a oração não o faz escapar da cruz, mas lhe dá forças para enfrentá-la. Esta cena nos ensina que a oração não é um botão de emergência para evitar o sofrimento, mas um meio de atravessá-lo. Jesus mostra que podemos falar honestamente com Deus sobre nosso medo e, ainda assim, entregar-lhe nossa vontade. Ele nos dá modelo de como lidar com ansiedade, dor e incerteza. Ele reconhece sua humanidade, mas confia na bondade do Pai. A oração no Getsêmani nos mostra que Jesus ora porque, ao se esvaziar, escolheu depender totalmente do Pai. Seu clamor nos lembra que até mesmo o Filho encarnado experimentou silêncio, angústia e dor, e ainda assim orou. Quando Jesus estava pregado na cruz, entre as 6 e as 9 horas, o céu escureceu. Ele então gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse clamor é a citação do Salmo 22:1. Naquele momento, ele carregava o pecado da humanidade e experimentava a sensação de separação, o juízo que nossos pecados mereciam. O Pai não abandonou seu filho no sentido de deixar de amá-lo, mas houve a sensação real de isolamento enquanto o filho assumia a punição dos nossos pecados. Mesmo assim, ele continuou orando. Após perdoar seus algozes e prometer o paraíso ao ladrão arrependido, ele entregou seu espírito nas mãos do Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A oração era sua última palavra. Essa perseverança nos mostra que a oração não se baseia nas emoções momentâneas. Jesus não cessou de orar quando o céu silenciou ou quando a dor ficou insuportável. Ele demonstrou que a oração é fidelidade, não fórmula de escape. Ele intercede pelos outros, perdoa e entrega sua vida ao Pai. Em meio à mais profunda dor, sua comunhão com o Pai não se rompeu. Ele orava porque estava convicto de que, apesar do silêncio temporário, o Pai continuava a amá-lo e a ouvir. Sua oração na cruz nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desabar. Ao longo de seu ministério, Jesus ensinou sobre oração de muitas formas. Ele contou parábolas, como a do amigo importuno e da viúva persistente, para nos mostrar que devemos perseverar. Ele repreendeu os fariseus por orações de exibicionismo e alertou para não multiplicar palavras vazias. Seu ensino mais famoso sobre oração é o Pai Nosso, onde ele nos mostra que a oração deve começar com adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Passar por submissão, venha o teu reino, e então apresentar nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Ao final, devolvemos a glória a Ele, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus também mostrou que a oração é feita em segredo e em comunidade. Ele retirava-se para orar sozinho, mas também orava com seus discípulos. Na última ceia, ele orou por eles e por nós, pedindo união e santificação. Em cada situação, ele revelava que a oração é o oxigênio da alma. Não há milagre sem oração, não há sabedoria sem oração, não há direção sem oração. Ele orou antes de multiplicar os pães, antes de escolher os 12 apóstolos, antes de ressuscitar Lázaro, antes de ir à cruz. Até seus suspiros eram orações silenciosas ao Pai. Um aspecto que muitas vezes esquecemos é que Jesus viveu e agiu pelo poder do Espírito Santo. Jesus não usou sua divindade para evitar o sofrimento ou facilitar sua missão. Em vez disso, como ensina o teólogo Mark Jones, ele realizou seus milagres e orações no poder do Espírito. Isso nos lembra que a oração de Jesus não era apenas para ensinar ou mostrar humilhação. Ela era real, necessária e eficaz. Como ser humano, ele precisava do Espírito para cumprir a missão. Assim, suas orações eram o meio de receber do Espírito a força, a sabedoria e a perseverança para continuar. Se Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou e viveu no poder do Espírito, quanto mais nós precisamos. Ele nos ensinou que a oração não é apenas um ato intelectual, mas espiritual. Orar é abrir-se ao poder do Espírito para viver a vontade do Pai. Quando Jesus orava, o Espírito fortalecia seu corpo cansado, renovava sua mente e alimentava sua fé. Ao ver Jesus orar, aprendemos que a oração também nos conecta ao Espírito que habita em nós. Depois da ressurreição, Jesus ascendiu ao céu. Ele não deixou de orar, ele continua a interceder por nós. O autor de Hebreus diz que Jesus vive sempre para interceder por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Hebreus 7:25. Paulo escreve aos Romanos que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Romanos 8:34. Isso significa que a oração de Jesus não ficou presa no passado. Ela permanece viva hoje. Em João 17, Jesus orou não apenas pelos discípulos, mas por aqueles que hão de crer. Nós. Ele continua apresentando-nos ao Pai. Quando nos sentimos fracos ou incapazes de orar, podemos lembrar que Jesus está orando por nós. A oração do Filho no céu é a garantia de que nossos pedidos não caem em ouvidos surdos. Jesus conhece nossas fraquezas e limitações porque viveu como nós. Ele ora com conhecimento de causa, com compaixão e com autoridade. Sua intercessão é perfeita. Portanto, quando perguntamos por que Jesus orava se ele é Deus, devemos entender que orar é parte da sua missão e do seu ser. Ele sempre existiu em comunhão com o Pai, sempre experimentou e expressou essa comunhão, primeiro na eternidade, depois na encarnação e agora na glória. As razões pelas quais Jesus ora. Vamos sintetizar as principais razões vistas até aqui para que a resposta fique clara. 1. Comunhão eterna. Antes do mundo existir, o Filho já vivia em perfeita comunhão com o Pai. A oração na terra é a continuação dessa comunhão. 2. Natureza humana. Ao encarnar, Jesus assumiu um corpo e alma humanos. Ele optou por não usar seus atributos divinos de forma independente, vivendo com as limitações humanas. Como homem, ele precisava orar por sustento, direção e força. 3. Dependência do Pai. Jesus fez questão de nos mostrar que nada fazia por si mesmo, mas agia em total submissão ao Pai. Sua oração mostra sua obediência e demonstra que a verdadeira força vem da dependência. 4. Dependência do Espírito. Ele realizou milagres e exerceu seu ministério pelo poder do Espírito Santo, e a oração era o canal de comunhão com o Espírito. 5. Exemplo para nós.
Jesus orou para que aprendêssemos a orar. Ao ver um Deus que ora, somos confrontados com nossa preguiça e desatenção. Ele nos ensinou a buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. 6. Missão redentora. Sua oração estava alinhada ao plano de salvação. Orava por força para cumprir sua missão, pela unidade dos discípulos e pela santificação daqueles que creriam. 7. Intercessão contínua. Até hoje, ele vive para interceder por nós, garantindo que podemos nos achegar ao Pai com confiança. Agora que entendemos por que Jesus orou, surge a pergunta: como isso se aplica ao nosso dia a dia? Aqui estão algumas reflexões práticas. A oração é relacionamento, não apenas pedidos. Para Jesus, a oração era reencontro com o Pai. Nós podemos tratar a oração como lista de compras. Deus, preciso disso, e não me deixe faltar aquilo. Mas Jesus nos mostra que a oração é, antes de tudo, estar com Deus. Já imaginou um relacionamento em que você só fala quando precisa de algo? Oração é diálogo. Reserve tempo para simplesmente estar com o Pai, agradecer, adorá-lo e ouvir. A vida moderna nos deixa sem tempo e sem silêncio, mas orar é parar para lembrar quem somos, filhos amados. A oração alinha nossa vontade com a vontade de Deus. Jesus orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase expressa um coração submisso. Muitas vezes pedimos que Deus mude as circunstâncias, mas Deus deseja mudar nosso coração. Oração não significa alterar o caráter de Deus, é deixar-se moldar por Ele. Quando oramos, confessamos que não sabemos tudo e confiamos em quem sabe. Isso nos liberta da ansiedade e nos ajuda a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela inclui sofrimento. A oração nos sustenta no dia mau. Jesus orou no deserto, orou antes da escolha dos apóstolos, orou no Getsêmani. Orar não impediu o sofrimento, mas lhe deu força para suportá-lo. Quando você enfrentar tentações ou provações, siga o exemplo de Jesus. Em vez de fugir, corra para a presença do Pai. A oração é a fortaleza que nos mantém de pé quando as tempestades vêm. Ela nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus está conosco. A oração precisa ser constante e sincera. Jesus não orava apenas em momentos críticos. Ele orava ao amanhecer, orava durante a noite, orava antes de cada decisão. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar. Não significa ficar de joelhos 24 horas por dia, mas cultivar uma atitude constante de dependência e conversa com Deus. Sinceridade é fundamental. Jesus chorou diante do Pai. Ele disse o que sentia, inclusive a tristeza da alma. Deus não se ofende com nossa honestidade. Pelo contrário, Ele prefere uma oração simples e sincera a um discurso bonito e vazio. A oração tem poder de intercessão. Jesus orou por seus amigos, por seus inimigos e até por aqueles que creriam no futuro. Aprendemos que a oração não deve ser egoísta. Quando você ora, interceda por outros, por sua família, seus amigos, sua igreja, seus colegas de trabalho, por pessoas em necessidade. A oração de Jesus pelo ladrão na cruz nos ensina que ninguém está além do alcance da graça. Interceder é amar com palavras e ações. A oração é alimento espiritual. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele disse: não só de pão viverá o homem. A oração é uma forma de se alimentar. Assim como não passamos dias sem comer, não deveríamos passar dias sem orar. A oração fortalece nossa fé, renova nossa esperança e reacende nosso amor por Deus. Ela nos torna sensíveis à voz do Espírito. Sem oração, nossa vida espiritual enfraquece. A oração nos prepara para obedecer. No Getsêmani, Jesus não lutou com soldados. Ele lutou em oração. Ele se preparou espiritualmente antes de enfrentar a cruz. Muitas vezes, queremos entrar em batalhas sem orar. Oração nos equipa com a armadura de Deus.
Quando enfrentarmos decisões difíceis, devemos imitar Jesus, separar tempo para orar e buscar direção. O Espírito Santo nos guiará. A oração conecta céu e terra. Em cada oração de Jesus, vemos o encontro entre o eterno e o temporário. O céu invade a terra por meio da oração. Quando oramos, convidamos Deus a agir aqui e agora. Não estamos apenas falando com alguém distante, estamos participando dos planos de Deus para este mundo. A oração nos torna agentes do reino de Deus, alinhando-nos à sua vontade. Quando oramos, portas se abrem, corações mudam, curas acontecem e milagres se tornam possíveis. A oração nos inspira esperança. Finalmente, lembrar que Jesus continua a interceder nos dá esperança. Quando nos sentimos incapazes, Jesus intercede por nós. Quando as palavras faltam, Ele ora por nós. Quando nos sentimos sujos, Ele apresenta seu sangue ao Pai em nosso favor. Saber que Jesus ora por nós nos encoraja a não desistir. Por mais que falhemos, o intercessor perfeito permanece fiel. Sua oração dá suporte à nossa. Agora, pense em Maria, ainda jovem e assustada com a maternidade iminente. Ela ouve do anjo que o menino que ela carregaria seria chamado Emanuel, Deus conosco. Meses depois, em uma noite estrelada, sem alarde ou coro de trombetas, nasce aquele que sustenta o universo. No estábulo de Belém, o Verbo se encolhe como um bebê. Depende do leite materno, chora com cólicas. Enquanto o mundo dorme, pastores o visitam. Magos viajam quilômetros para reconhecê-lo. O céu se alegra, a terra mal nota. A infância de Jesus passa em silêncio. Ele cresce como qualquer criança. Aprende a andar, falar, ler. Aos 12 anos, fica no templo discutindo com mestres. Quando Maria o encontra, ele diz: "Não sabeis que devo cuidar dos negócios do meu pai?" Ele já sabe que existe um pai que o enviou. Ali a semente da oração germina. Ele entende que toda a sua vida será uma resposta amorosa a esse pai. Anos depois, aos 30 anos, Jesus inicia seu ministério. Antes de pregar, ele vai ao Jordão e é batizado. Ao sair da água, ouve a voz do Pai: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Em seguida, o Espírito o conduz ao deserto, onde jejua e ora por 40 dias. Satanás o tenta, mas ele responde com a Escritura. Sua oração o fortalece para rejeitar a tentação de usar seu poder para benefício próprio. Ele não busca atalhos, ele busca a vontade do Pai. Jesus inicia sua missão pregando boas novas aos pobres, curando enfermos, expulsando demônios. As pessoas se assombram, querem fazê-lo rei. Ele se retira e ora. As multidões o buscam, mas ele diz que deve ir a outras cidades. Ele não se deixa seduzir pela fama. No monte, ele ora a noite toda antes de escolher 12 homens simples para caminhar com ele. Em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro. Em Naim, ressuscita o filho da viúva. Entre uma e outra cidade, ele sempre encontra tempo para orar. Seus discípulos observam. Eles notam que ele se levanta antes do amanhecer para orar. Percebem que, quando volta desses momentos, há serenidade e poder. Um dia, eles pedem: "Ensina-nos a orar." Jesus, então, lhes dá uma oração simples, profunda e revolucionária. Ele não ensina uma fórmula mágica, ensina a chamar Deus de Pai. Ensina a buscar o reino acima das necessidades, a pedir pão diário e a perdoar como fomos perdoados. Seus discípulos aprendem que oração não é uma lista de desejos, mas um relacionamento. A fama de Jesus atrai opositores. Os líderes religiosos se irritam com suas palavras. Eles questionam sua autoridade, tentam pegá-lo em armadilhas. Jesus responde com sabedoria e parábolas. Quando o querem prender, ele não se esconde, ele ora. Ele envia seus discípulos para pregar e lhes dá autoridade, mas sempre lhes diz: "Sem mim nada podeis fazer." Eles retornam animados.
mas ele os convida a descansar e orar. Então chega a última semana. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, cumprindo profecia. O povo o aclama, mas ele chora, vê a cidade e sabe que ela o rejeitará. Na quinta-feira à noite, celebra a Páscoa com seus amigos. Fala do pão e do vinho como seu corpo e sangue. Lava os pés dos discípulos, mostrando que o maior serve. Depois, vão ao Getsêmani. Enquanto os discípulos dormem, Jesus se curva. Sua alma está angustiada. Ele ora intensamente, suando sangue. Pergunta se pode ser livrado do cálice da ira divina, mas conclui: não se faça a minha vontade, mas a tua. O céu parece calado, ele continua orando. Ele é levado ao Sinédrio, a Pilatos, a Herodes. É zombado, coroado com espinhos. Cada chicotada ecoa, cada escárnio fere. Ainda assim, ele não responde com ira. Ele se deixa conduzir ao Calvário. Lá, pendurado entre criminosos, olhando de cima a humanidade que ele veio salvar, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo agonizando, ele intercede. Um ladrão reconhece sua culpa e pede lembrança. Jesus lhe promete o paraíso. À tarde, ele clama com voz forte: está consumado. Em seguida, entrega o Espírito ao Pai. A morte não é o fim. 3 dias depois, ele ressuscita, encontra-se com seus discípulos, mostra-lhes as marcas, come com eles. Ensinando, ele fala sobre as Escrituras e os manda pregar o Evangelho. Antes de subir, promete enviar o Espírito Santo e os incentiva a permanecer juntos em oração. O Espírito desce, a igreja nasce e a oração se torna o motor que impulsiona os cristãos. Eles lembram que Jesus ainda hoje intercede por eles. Esse conhecimento lhes dá coragem para enfrentar perseguições, levantar igrejas e pregar em todo o mundo. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele não orava por ser inferior ao Pai. Ele orava porque amava. Ele orava porque, como homem, dependia. Ele orava porque queria nos ensinar que a oração não é luxo, é necessidade. Suas orações revelam a comunhão eterna da Trindade, a vulnerabilidade da encarnação, a fidelidade da missão e a beleza da intercessão. Por isso, quando vier à sua mente a pergunta: por que Jesus orou se ele é Deus? Lembre-se, ele orou para nos mostrar a face de Deus, para viver como um de nós e para nos preparar para um relacionamento com o Pai. A oração de Jesus continua ecoando hoje. Ele vive para interceder por nós, e ele nos convida a nos aproximar do trono da graça. Orar não é monólogo, é diálogo com o Criador que nos ama. É nos colocar na agenda do céu e permitir que o céu invada a terra. É confiar que mesmo quando o silêncio parece reinar, Deus está ouvindo e agindo. É como uma criança que corre para os braços do pai depois de um dia difícil, sabendo que ali encontra refúgio. Se este vídeo e reflexão tocaram seu coração, eu o convido a dar um passo de fé. Reserve alguns minutos do seu dia para conversar com Deus como Jesus fazia, com sinceridade, confiança e amor. Escreva nos comentários: eu quero caminhar com Deus, e compartilhe como a oração tem feito diferença em sua vida. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que mais pessoas possam ouvir sobre esse amor que se expressa em oração. Se você sente que precisa recomeçar, não espere um momento ideal. Jesus está intercedendo por você agora. Abra seu coração, fale com Ele e permita que a presença do Pai transforme seu dia a dia. Que Deus o abençoe e que as orações de Jesus inspirem a sua jornada.